Cristo virá salvar este remanescente. Então vemos aí alguns textos que nos descrevem este momento, nesse clímax. E nós temos aí, por exemplo, Joel 3, 9 a 21, que diz: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas. De suas foices façam lanças. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Em outro lugar, diga ao fraco, eu sou forte. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali. Fazem descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões no vale da decisão. Vale de Armegido, poderíamos colocar, né? Conforme outros textos nos dão a indicação. Pois o dia do Senhor está próximo, do vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. Levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramam sangue inocente. Judá será habitada para sempre, Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. Está para o futuro. O Senhor habita em Sião. Joel 3, 9 ao 21. Vemos aí características dessa profecia, principalmente observando, né, aquela técnica na qual entendemos uma profecia tendo duplo sentido, né, ou tendo um duplo alcance, sendo então visualizado algumas situações da época de Joel, né, principalmente com relação a Edom, tá ok? Mas algumas sendo então enquadradas para o período escatológico, quando por exemplo vemos o Senhor declarar que Jerusalém nunca será conquistada. E aí vemos que a Jerusalém que não será conquistada é a Jerusalém da época visualizada aí na guerra de Armagedon, que só não será conquistada porque o Senhor Jesus Cristo virá em seu socorro. Porque a Jerusalém defendida pelos israelitas foi conquistada, e não poucas vezes. Mas a Jerusalém que será defendida pela intervenção do Senhor Jesus Cristo, essa não será conquistada. O Senhor nela instalará o seu reino, né? Firmará lá a sua bandeira, regerá ela com o seu cetro, tá ok? Ressuscitará os seus santos, e alguns creem nisso. Colocará também ali o seu representante, né? Colocará Davi para reinar ali nessa terra de Israel. Então Davi, dentre os santos ressurretos, reinará ali sobre o trono. Ele será não um rei absoluto, mas será simplesmente um representante do verdadeiro rei, o rei dos reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Então temos aí a profecia de Joel, a forma como ela trata, né, essa questão acerca da grande batalha e da intervenção do Senhor, que traz salvação ao seu povo. Vemos também essa profecia de Zacarias, e ele até assim é mais terrível ainda, porque ele é mais específico, né? Então ele aborda até algumas coisas que são bastante dolorosas. Veja só. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois do Senhor sairá a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras,
o leste de Jerusalém, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite ainda estará claro. E por que estará claro, senão por causa da presença maravilhosa do Senhor, que está intervindo em favor do seu povo, não é? Um dia que o Senhor conhece. Veja que maravilha, né? Um dia que o Senhor conhece, e não outro, somente ele, né? Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isto acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. E aí vemos, inclusive, a partir dessa declaração acerca dessas águas, que o Mar Morto será então restaurado, né? O Mar Morto terá suas características mudadas e será agora curado pelas águas que vão manar. Então o Senhor será rei de toda a terra, o milênio, a teocracia universal. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, de Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lugares do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Declarações do profeta Zacarias, profeta pós-exílico. Capítulo 14, versículos de 1 a 11. Ainda na descrição acerca deste momento, temos também Miqueias. Miqueias diz: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades. Vemos aí retratando que Israel primeiro sofrerá. Está aí em concatenação com todas essas visões, inclusive na conclusão com as declarações de Cristo. Israel primeiro sofrerá, então haverá primeiro um grande sofrimento, uma grande opressão, para dentro dela haver uma grande restauração, dentro dela haver uma grande conscientização e a intervenção divina para a sua salvação. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó, Jacó sendo sempre representante de Israel, e bondade a Abraão, o pai genealógico de toda essa nação, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Então as promessas que o Senhor fez e que permanecem firmes por toda a eternidade. Miqueias 7, 19 e 20. Isaías também fala acerca disso. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. O remanescente, ele diz, ele já encara nessa perspectiva, que não é a totalidade, não é a grande massa, mas é o remanescente. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Isaías 10, 21 e 22. Ainda Romanos, agora Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 26 e 28, que diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Então vemos o quadro no qual aquele povo que foi oprimido por essa grande movimentação para a guerra, que está sofrendo, está sendo acuado na sua terra, e este povo se deparará com este Salvador e dentro dessa situação se converterá, aceitará o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que o Senhor chora sobre Jerusalém. O Senhor chora tanto pelo fato de que a sua profecia teria um cumprimento no ano de 70 depois de Cristo, quando veio as tropas do imperador romano, o general Tito, adentrou ali a cidade e causou uma grande destruição. E depois no ano 135, se não me engano, com a revolta de Bar Koba, houve também grande destruição e o povo foi espalhado, a diáspora foi espalhado pelo mundo.
esses eventos, mas também este evento, o evento escatológico, no qual Israel está sendo acuado dentro da sua terra. E se não é intervenção divina aqui, eles seriam dizimados, seriam completamente eliminados. Aquilo que Hitler não conseguiu fazer na Alemanha, aquilo que Stalin não conseguiu fazer na União Soviética. E aqui o anticristo, né, esse que é da mesma turma, né, esse pessoal que primeiro empreendeu esses testes e agora vem com a sua ação efetiva, ele só não logrará êxito aqui por causa da intervenção do Senhor Jesus, que lá atrás já tentou ajuntar o seu povo, seus amados, debaixo do seu governo, da sua proteção, sendo rejeitado. Mas agora, diante dessa situação, será então recebido diante dessa situação na qual Israel será agredido, será enfrentado, mas será salvo pelo Senhor Jesus Cristo e pela igreja que virá juntamente com ele. Esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Então a ligação que eles têm, ligação genealógica, e as promessas de Deus que não caem por terra, que se cumprirão de uma forma plena, concreta, sobre essa nação de Israel, que aceitará ao Senhor em peso. Na continuidade, vemos aqui o texto, né, o texto principal para falar acerca de milênio. Apocalipse 20. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, 2 etapas. Arrebatamento e aqui a conclusão com a segunda etapa, a ressurreição para o milênio. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Eu não entendo como alguém consegue alegorizar tanto essa questão do milênio. Veja que o texto é insistente ao falar de eventos que estão antes do início dos 1000 anos, eventos que se darão durante o milênio e eventos que ocorrerão após os 1000 anos. Então, se há toda a preocupação do texto em descrever eventos que antecedem, eventos que estão enquadrados dentro do milênio e eventos que sucedem, como que alguém consegue alegorizar isso aqui? É complicado, é difícil. A gente declara essas interpretações somente porque tem que respeitar, tem que apresentar para você tem que ter pelo menos o contato com elas, mas é muito difícil sustentar, né? Pós-milenismo, amilenismo, não tem condições. O milênio está sendo declarado aqui pela Sagrada Escritura de uma forma muito específica e dando detalhes de eventos que são anteriores, que acontecem durante, e eventos que sucedem, tá certo? Colocando o milênio dentro de um aspecto literal, plenamente, absolutamente literal. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Será número para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Então temos aqui uma outra batalha que é posterior ao período milenar. Então não estamos falando de Armagedon aqui. Estamos falando aqui de uma batalha que é chamada aqui de uma forma bastante... de uma forma não muito específica, né? Você vê que não está mais falando acerca dessas nações conforme vemos no nosso desenvolvimento histórico.
Estamos falando de uma época pós-milenar. Então há uma outra estruturação da Terra, uma outra estruturação das nações. Então não dá para o apóstolo ser específico aqui. Falar que são tais reis, né, tal. Não, ele não fala nem acerca do local da batalha. Ele não dá descrições muito específicas, como fez em Armagedon. Quando você tem uma linha de continuidade histórica, né, que vemos na nossa época, né, estamos aguardando estamos aí vivendo uma época que é anterior a ela ainda, mas ela se dará para o nosso futuro, mas que segue numa linha contínua, desde as profecias que foram dadas, né, as revelações foram dadas a João, registradas no livro, e estamos de posse delas, temos conhecimento delas e sabemos que quando acontecerem, estão numa linha de continuidade. Agora, essa batalha de Gog e Magog enquadrada aqui, ela é pós-milênio. Então não há tantas especificações, né, que secará o Eufrates, se movimentarão e virão, estarão no Armeguido. Não, isso aí foi para Armagedon. No Armagedon isso era relevante. Aqui isso nem é relevante mais, porque isso é uma guerra que é pós-milênio. Então a Terra já teve outra estrutura, as nações já foram reestruturadas de outra maneira, a política é centralizada na teocracia de Cristo, tá certo? Os santos estavam reinando junto com Cristo, então é outra conversa. Aqui simplesmente a única informação que lhe cabe é: Satanás foi solto, saiu para tentar seduzir alguma dessas pessoas que viviam numa vida humana dentro desse reino milenar, tá ok? Se deixaram levar pela conversa mole dele, da mesma forma como ao longo da história o homem tem se deixado levar, né, pela sua sedução. Isso aqui é bom para mostrar o seguinte: alguns têm uma falsa impressão de que se o homem não tivesse problemas, se ele tivesse dinheiro, se ele tivesse um mundo perfeito, se ele tivesse um governo santo e justo, o homem seria perfeito, o homem seria maravilhoso. E aí nós vemos que na verdade isso é falso. Não são essas condições favoráveis que tornam o homem um ser perfeito. Isso seria um cálculo muito fácil. É aquilo lá, né? O homem é fruto do meio. Isso na verdade é uma falácia. Isso não existe. Tanto pessoas boas podem sair de meios ruins, complicados, como pessoas ruins podem surgir de famílias perfeitas. Então existem variáveis, existem situações que estão fora da curva, né? Então vemos aí, esse é o contexto. Não é por causa das situações favoráveis que se apresentam no milênio que produzirá uma sociedade evoluída perfeita. Não, a sociedade, mesmo tendo todas as oportunidades durante o reino milenar, ela ainda tem a possibilidade de inclinar-se para uma sedução maligna, tá certo? Então o que vai dizer se essa humanidade será salva ou não, é a fidelidade que tem em relação a Cristo. Mesmo num contexto ruim, mesmo num contexto deficiente, o homem pode ser fiel a Cristo até a morte. Ou mesmo num contexto totalmente favorável, ele pode ser traidor. Tá ok? Então vemos aí que o milênio nos apresenta isso. Um contexto está perfeito, está maravilhoso, mas mesmo assim o diabo consegue seduzir pessoas. Porque elas são salvas ou não são salvas, não é por sua condição social, mas sim por sua fidelidade. Então no milênio, pessoas gozarão de uma vida maravilhosa, um reino perfeito, um reino justo. E serão fiéis e não se deixarão levar pela conversa do diabo. Mas em outras situações, pessoas vivendo uma vida maravilhosa, regalada, se deixarão levar pela conversa fiada dele. E aí talvez até possamos ver um último movimento revolucionário, né? Então aí talvez usará a ideia de que, olha, veja, o governo está na mão de Cristo e dos seus escolhidos, e vocês não conseguem governar, vocês têm essa vida boa aí só para enganar vocês, para que vocês não se revoltem, né? Vocês precisam tomar o governo. E aí nessa que vai surgir essa última grande revolução, que nem é descrita com muitos detalhes, porque não convém. Esse contexto geopolítico que João poderia nos antecipar, mesmo na época dele, né, que passaram por algumas transformações, mas que é uma linha contínua. Aí nessa situação não, aí é uma batalha pós-milênio, tá certo? Por isso que não há muita descrição. As nações marcharam por toda a superfície da terra, não há descrição de onde virão, para onde irão, não interessa. Simplesmente as nações marcharão e tentarão atacar a cidade, na cidade que estará estabelecida aí nessa Jerusalém transformada, nessa Jerusalém sobre a qual o Senhor desceu no Monte das Oliveiras, né? Instalou seu reino, né? O templo, né?
templo, conforme a gente vai ver, a profecia de Ezequiel fala acerca do templo, tá ok? Não confundir com Nova Jerusalém, tá ok? Uma coisa é o templo de Ezequiel que será estabelecido nesta Jerusalém, outra coisa é a Nova Jerusalém que desce do céu. Então não confunda as duas coisas. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Então é o que você precisa saber. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Outra falácia que é muito apregoada por aí, que as pessoas vão para o inferno para serem atormentadas pelo diabo. O diabo está lá com um garfo enfiando no corpo das pessoas. Falácia. É outra mentira. É folclore. Isso não existe. O que existe é o seguinte: o lago de fogo e enxofre. Ninguém viu ainda. Certo? Ninguém foi lançado lá. Quando forem lançados o falso profeta e o anticristo, começarão a ser atormentados lá. O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É uma descrição que Cristo dá quando ele fala acerca do Guiena, né? Do Guiena de fogo. Então vemos aí, primeiro, falso profeta e anticristo. Depois, o diabo. O próprio diabo será atormentado no lago de fogo. Ele será atormentado. Ele estará sob esse tormento, e depois as pessoas que se deixaram seduzir por ele também estarão nesse tormento. Os anjos caídos também estarão nesse tormento. Serão todos atormentados aí neste lago de fogo e enxofre. E esse lago de fogo e enxofre, ele foi, no primeiro momento, né, ele foi feito, ele existe para punir o diabo e seus anjos, aqueles que caíram na grande rebelião. Mas os homens que se deixam levar, se deixam seduzir por ele, serão então também condenados na mesma condenação. Então, esta condenação, ela é requerida por aqueles que vivem uma vida de pecado. Aqueles que vivem uma vida de santidade, aqueles que reconhecem pecadores, se arrependem e pedem uma vida, vivem uma vida de penitência, pedindo perdão pelos seus pecados e recebendo salvação em Cristo Jesus, que estão ligados a Ele, e tem Ele como seu único e suficiente Salvador, são então livrados dessa condenação. Então a condenação deles é anulada porque a graça de Cristo, a justiça de Cristo lhes é atribuída. Então eles são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Tá ok? Agora aqueles que rejeitam deliberadamente, aqueles que vivem uma vida de pecado, eles estão pedindo para ir para o inferno. Então isso lhes será dado. Uma vida de pecado é retribuída com uma eternidade de inferno. O salário do pecado é a morte, como diz Paulo. Então isso tem que ficar muito claro. O inferno foi construído, o inferno foi solicitado por aqueles que viveram uma vida de pecado. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Veja aí. A primeira morte, no qual a pessoa aguarda julgamento ainda. Esta é a segunda morte, na qual a pessoa vai viver uma eternidade de condenação. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 1 ao 5, encerra então essa questão. Temos aí fatos que antecedem e fatos que sucedem o tema central, que é o milênio. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 21 ao 3, temos aí o evento que abre, né, pós Armagedon, pós aquela batalha, a vitória do Cordeiro junto com os seus santos, a salvação, o resgate do remanescente de Israel, a prisão de Satanás. E aí, seguido a isso, conforme vimos no texto, né, vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dado autoridade para julgar.
Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vemos aí, por exemplo, no quinto selo, a abordagem acerca daqueles que são mortos e estão clamando por vingança da parte de Deus debaixo do trono. Depois os vemos com palmas brancas nas mãos, e agora os vemos aqui ressuscitados. E aí temos o restante dos mortos, não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles durante 1000 anos, aqueles que estarão presentes ao milênio, né? Aqueles que serão ressuscitados, né? Que estarão incluídos nessas etapas concernentes à primeira ressurreição, em corpos gloriosos, e aqueles que adentrarão e viverão como seres humanos, que gozarão, né, de todas essas benesses de um reino perfeito, o reino milenar de Cristo sobre a terra. Participantes do milênio, temos aí Daniel falando, por exemplo, acerca das ressurreições, e é onde entra aquela perspectiva daqueles que creem que os santos do Antigo Testamento estão inseridos na segunda etapa da primeira ressurreição, a ressurreição às portas do milênio. Então, temos esse ponto de vista, né? E alguns que entendem, inclusive eu, na verdade, tenho tendência a entender que, na verdade, todos, inclusive os santos do Antigo Testamento, agora estão na nova aliança. Eles todos estão atrelados à salvação que é por meio de Cristo Jesus. Inclusive, eles não foram salvos pelas suas obras, eles foram salvos porque eles criam na promessa. Eles aguardaram a vinda do Messias, e quando o Messias veio, comprovou para eles que ele é aquele que estava sendo esperado desde há muito tempo. E ele veio. Então, também eles são salvos por Cristo Jesus. Os santos do Antigo Testamento morreram aguardando pela grande promessa que se cumpriu na vinda de Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Então, acredito que todos eles estão incluídos no mesmo grupo. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações até então. A angústia, né, que será vivenciada por aqueles que estiverem nessa situação, nesse momento. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha ou para o desprezo eterno. Então temos essa perspectiva, né, daqueles que ressuscitaram nesse momento para vivenciar. Ainda uma outra questão que eu queria também aproveitar nesse texto, que ele é oportuno para isso, uma questão, aliás, bem complicada. Nós não conseguimos falar dela de uma maneira assim tão doutrinária, vamos colocar assim, né, estabelecendo como que uma doutrina, mas podemos falar dela como uma inferência, né, aproveitando essas referências textuais aqui, que não são muito claras, tá? Não são muito objetivas se aplicadas a essa questão, mas eu creio que elas podem sim nos dar uma ideia acerca disso. Falar acerca daqueles que morrem sem ter tido oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Tá? Então temos aí também, olhando para esse texto de Daniel, temos também a possibilidade, alguns enxergam, né, essa possibilidade, de que esse texto de Daniel 12, 1 e 2, ele esteja se referindo, vemos aqui, né, falando acerca de uma grande aflição, seguida por uma ressurreição, tá? E nesta ressurreição é visualizado grupos que são salvos e grupos que são condenados, tá? Os dois são visualizados no mesmo evento, nesta abordagem de Daniel. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então temos aí dois grupos que ressuscitam no mesmo momento, mas um grupo é para a vergonha eterna, outro para o desprezo, um para a vergonha eterna, outro para a vida eterna, tá? Então, somente a partir de uma inferência, né, repito aqui, não é uma questão tão forte, tão fundamentada, tá? Mas pode ser uma boa inferência aí para tratar acerca desse tema, acerca daqueles que viveram uma vida inteira sem terem sido alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ao meu entendimento, ao meu ver, né, olhando para esses textos,
Olhando também para o texto de Romanos, quando Paulo fala que aquele que sem lei fez as coisas da lei será julgado de acordo com aquilo que teve. Aí o livro de Deus, que é a natureza, por exemplo, né, que todos os homens estão indesculpáveis, porque Deus se manifestou por meio da natureza. Toda a terra manifesta, né, a existência de Deus. Então vemos aí que muitos dos povos, das tribos aí em ilhas distantes, povos em lugares de difícil acesso, povos que não foram alcançados durante muitos séculos, né, pela pregação do Evangelho, e que viveram de acordo, vamos dizer assim, sendo então julgados conforme sua consciência. Lembrando-se que nas alianças que Deus firmou com a humanidade ao longo da história, houveram dispensações em que Deus tratou com o homem a partir da sua consciência. Então, Deus tratou com o homem a partir da sua consciência. O homem acabou depois não dando ouvidos mais ao Espírito de Deus. Veio o juízo do dilúvio. Mas podemos entender então que Deus nunca abandonou nem uma pessoa. Deus nunca abandonou qualquer povo que seja, mas sempre esteve pregando a todos os povos por meio da criação. Deus sempre pregou por meio da criação. Deus sempre pregou por meio do seu Espírito, que fala diretamente à consciência humana, tá certo? Que aponta para o homem, dentro da sua consciência, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mesmo que ele não tenha alcançado um nível maior de complexidade no sentido de adoração, no sentido de culto, no sentido de doutrinas, de revelação da palavra de Deus, revelação escrita, mas ele tinha pelo menos dentro da sua simplicidade, dentro do mínimo possível, tá ok? Um conhecimento e um temor, tá certo? E uma consciência acerca do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro que criou todas as coisas. O Deus verdadeiro que é Espírito, tá ok? Então a partir dessa consciência e a partir daquilo que cada povo recebeu da parte de Deus, por mínimo que seja, podemos entender que Deus julgará também esses povos que pouco receberam com uma medida menor. Enquanto alguns povos tiveram a manifestação mesma do Senhor Jesus Cristo em carne, então tiveram a totalidade da revelação, e por isso muitos serão cobrados, porque muito receberam da parte de Deus, outros povos tiveram, vamos dizer assim, ao menos um mínimo, né? A questão da consciência, a questão da criação de Deus como revelação da sua existência, a questão do Espírito de Deus que fala a consciência humana, e creio eu serão julgados dentro dessa medida, não mais que isso, uma vez que isso foi o que receberam. E a partir dessa perspectiva podemos então imaginar, né? Não criar doutrina, nem de modo algum ousar criar qualquer doutrina nova aqui, mas simplesmente imaginar que no evento do juízo poderíamos então observar a concretização disso que Daniel nos descreve aqui. Poderíamos observar que na época do juízo, conforme Daniel nos diz, dentro de um mesmo evento, levantem-se do pó multidões, umas para a vida eterna, baseadas em quê? Nas suas obras? Não, baseadas na misericórdia de Cristo, baseadas na graça de Cristo, porque a salvação de Cristo ela é suficiente para toda a terra. A graça de Cristo é suficiente para toda a humanidade, para todos que nasceram, tá certo? Então a graça de Cristo ela é suficiente para todos. A cruz ela abarca a todos. Agora eles serão julgados, então, conforme é dito no texto que fala acerca do juízo, ao se abrir os livros, vão se julgar as obras. E ao se julgar as obras, vão se colocar os pesos, as medidas. O que recebeu, né? Conforme o juízo do talento. Quanto mais talento, mais cobrado é. Quanto mais é dado, mais é requerido. Então podemos também imaginar a partir dessa perspectiva. O que lhe foi dado? A revelação de Deus através da criação. A consciência humana sendo então influenciada pelo Espírito de Deus, que com ela fala, né? Fala com ela acerca do certo e do errado. Então, abrindo seus livros, verão quais foram as obras dele. Ele se deixou levar pela revelação verdadeira de Deus. Ele alcançou um conhecimento de Deus, como por exemplo Melquisedeque alcançou. Ele alcançou um conhecimento de Deus como o profeta Balaão, antes de se vender para Balaque tinha.
tá certo? Ele ouvia a voz de Deus, mas depois se vendeu para ele. Então temos homens que a Bíblia nos apresenta como servindo o Deus verdadeiro, sem termos conhecimento de onde eles conheceram o Deus verdadeiro. Então eu creio que também vai na mesma linha de entendimento. Algumas pessoas deram ouvidos ao Espírito de Deus que falava em seus corações e puderam ser guiadas com relação a um plano geral de certo e de errado. E puderam louvar ao Deus que criou todas as coisas, que é manifesto em tudo aquilo que foi criado. E quando abrirem-se os livros, isso estará nos livros. E ao abrindo-se os livros e constatando-se isso, Cristo o salvará pela sua própria graça. Cristo o salvará pela sua própria misericórdia. Cristo o salvará pelas suas próprias obras. Atribuirá a eles, então, as suas obras. E aí poderemos ter, então, a perspectiva abordada por Daniel, onde uns vão para a vida eterna, tá certo? Não falamos aqui em galardão, não falamos aqui acerca dessas questões, mas pelo menos vão para a vida eterna e outros vão para a vergonha eterna. Então é uma possibilidade. Tá, ok? Agora as linhas mais defendidas são aqui na verdade visualiza os santos do Antigo Testamento que ressuscitam na primeira etapa, ressuscitam na segunda etapa da primeira ressurreição, e outros ainda entendem que na verdade aqui é simplesmente uma distinção que Daniel faz entre santos e condenáveis, mas que ele não está sendo específico com relação ao momento. Então poderia ser enquadrado inclusive os santos da primeira etapa, da primeira ressurreição, visualizados como aqueles que ressuscitam para a vida eterna, tá certo? E outros então aguardam a segunda ressurreição para julgamento, juízo final e assim morte, desprezo eterno. Então temos essas perspectivas aí. Pelo menos é interessante a gente comunicar, né? Porque a gente tem que ponderar acerca dessas coisas, e eu acredito que o mais importante é entender sempre: Deus é justo. Você pode defender a doutrina que você quiser, você pode defender a perspectiva teológica que você quiser. Eu vou olhar, eu vou ouvir, vou observar e vou procurar sempre onde está a justiça de Deus aí. Onde está a misericórdia de Deus aí? Onde está a graça de Deus aí? Se qualquer perspectiva teológica atentar contra a misericórdia de Deus, contra a graça de Deus, contra a justiça de Deus, ela não é aceitável. Certo? Então, às vezes, algumas perspectivas teológicas que não são tão defendidas e às vezes não têm tanta popularidade, não é por isso que elas não estejam corretas. O que nós temos aqui como prioridade: Deus é justo, Deus é misericordioso, tá certo? E Deus é santo. Então temos que priorizar essas características da parte de Deus. É por isso que temos que pelo menos descrever, né, essas perspectivas, a gente ponderar acerca delas e ver onde nós encontramos mais características pertencentes, né, à natureza de Deus. Então, seguindo adiante, nós temos aqui o seguinte: este quadro, né, que aborda aqui acerca dos períodos escatológicos, e um estudo que nós daremos início na próxima aula. Então temos aqui ao final dessa fala acerca da ressurreição, né? Acerca da ressurreição para o milênio, a gente vai entrar aqui num estudo que fala especificamente acerca da teocracia, do reino de Cristo durante o milênio, o reino de Cristo na Terra, a única teocracia verdadeira, a única teocracia possível, que é o reino de Cristo sobre a Terra. Então aqui, o reino milenial de Cristo, a teocracia. E aí dentro dessa questão da 70ª semana, tá certo? A semana profética, né, que se cumprirá aí no tempo escatológico, após o arrebatamento, temos aí as subdivisões com o arrebatamento, governo de Cristo, tá ok? Que é o que vamos visualizar aqui, o pacto com Israel, tá certo? A grande tribulação, pacto com Israel, a grande tribulação, o Armagedon, manifestação gloriosa de Cristo e dos santos, e milênio ou teocracia universal. Temos aí estas abordagens, né, que faremos ao longo desse estudo que vamos colocar, que vamos estar disponibilizando aí, falando especificamente acerca da teocracia, tá? Então, não vou nem ler aqui porque vamos depois, na próxima aula, apresentar esse estudo acerca da teocracia, o governo de Deus na história.